Aleluia, glória a Deus. O tema para este vídeo é: não se interrompe uma profecia. E eu vou provar a você que não se interrompe uma profecia. Ou seja, o pregador da noite, o pastor, o evangelista, o missionário, o padre, o apóstolo, seja lá quem for, vai pregar em cima do púlpito da congregação. E de repente se levanta um irmão ou irmã, uma criança, um profeta para profetizar. Então o pastor, o líder que está ali no púlpito, ele, no mínimo, o que ele deve fazer é parar a mensagem, a pregação e deixar o profeta falar. Deixar o profeta falar e não calar o profeta, porque você corre o sério risco de achar que está calando o irmão ou a irmã, calando a criança, e você poderá estar calando a voz do Espírito Santo, porque você correrá um sério risco de achar que parando o profeta, está parando o irmão, está parando a irmã. Então, eu vou provar a você que biblicamente, ela diz que não se deve interromper um profeta, uma profecia. Porque o mesmo Deus que usa o pregador em cima do púlpito é o mesmo Deus que pode usar o profeta. Porque nem todas as mensagens pregadas em cima do púlpito é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nem todas as palavras, pregações pregadas em cima do púlpito é a palavra que Deus quer dar para a igreja. Prova disso é que às vezes você é convidado para ir pregar num evento, no congresso, e você passa o mês todo agoniado, agoniada, procurando a mensagem, marcando o texto. E quando chega lá, muitas das vezes, realmente é aquilo que Deus quer que você pregue, mas muitas das vezes o Espírito Santo de Deus muda a sua mensagem. Muda a sua mensagem, muda o seu sermão, sim ou não? Porque você preparou a pregação, mas quem dá a palavra é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, Deus não quer usar o pregador no culto. Muitas das vezes, Deus quer usar o profeta. Muitas das vezes, Deus quer usar o irmão e a irmã através do louvor. Precisamos entender, meus amados, que muitas das vezes Deus quer falar, Deus Jeová, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus de Já, ele muitas das vezes quer falar através do louvor, às vezes é através da pregação, e às vezes é através da revelação, da profecia, dos milagres. Quem sou eu, quem é você para querer entender, ou querer ensinar Deus, Jeová, o Todo-Poderoso a trabalhar. Então, o tema é esse. Não se interrompe uma profecia. Fala-se na Bíblia que não se interrompe uma profecia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 30, que diz assim. O 29 diz assim: e fale 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Como é que você vai julgar a profecia se você não deixa o profeta entregar a mensagem toda? Agora vamos aqui para o 30, para finalizar, que diz assim: mas se o outro estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Você não entendeu o que a palavra quer dizer aqui. Olha, veja só. 1 Coríntios 14, 15 está dizendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30 está dizendo: mas se a outro que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, você está pregando. Você é o pregador da noite. Mas o texto está dizendo aqui, se a outro for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Ou seja, o pregador cale-se e deixe Deus usar o profeta. Então, o que acontece é que tem um vídeo aí que está repercutindo muito nas redes sociais, onde no congresso, o pastor, na hora que vai pregar, que abre a Bíblia, se levanta o profeta, e o que me chama a atenção é que o pastor, quando o profeta começa a profetizar, o pastor começa a ouvir. E eu percebo, eu não sei se você também
achou a mesma coisa? Eu percebo que quando o profeta começa a profetizar cajado, marretada de Jeová, né? Começa a profetizar concerto, chicotada, o pastor já cala o profeta, né? O pastor já não quer mais ouvir o profeta, né? E me faz crer que se você quer essa profecia que diz, homem, eu sou contigo, eu vou falar no teu abrir e fechar de boca, eu estou te dando uma chave de um carro, de um apartamento, fosse uma profecia de bens materiais, de bênção, de exaltação ao pregador, eu acredito que ele teria deixado o profeta terminar a mensagem. Mas eu não estou aqui para querer botar você contra o pastor que repreendeu o profeta e nem também para botar você a favor do profeta. Eu estou aqui para abrir seus olhos das experiências que eu tenho, para dizer a você que se um profeta se levantar na hora da pregação, biblicamente a Bíblia diz que cale-se o primeiro, né? Está dizendo aqui, mas se há outro que estiver assentado, o irmão está sentado, o profeta está sentado, né? Foi revelado alguma coisa para ele, e ele vem profetizar para você, então cale-se, irmão, espere a profecia, né? Não se pode interromper uma profecia, meu querido. Então, como é que você e eu vamos julgar a profecia se você não deixou nem o profeta terminar a profecia? E me faz crer que esse pregador aí, quando viu que era uma profecia de concerto, ele ficou com medo, tremeu da base, quem sabe com medo do profeta profetizar algum pecado escondido dele, alguma coisa. Hein? Eu não estou afirmando nada, eu estou apenas falando o que eu penso, o que eu acho, o meu pensamento. Você não é obrigado a concordar comigo. Né? Eu tenho direito de pensar, você também. Né? Porque muitos pregadores, quando se levantam um profeta para profetizar concerto, se o pregador tiver na carne, tiver com algum pecado escondido, ele fica com medo. Ele, sempre a saída para ele é calar o profeta. Aqui na Paraíba eu conheço a congregação que Deus usa uma irmã lá com o dom de profecias. Né? E tem muitos irmãos que sabem que é uma mulher, uma missionária usada pelo Espírito de Deus. E tem muitos irmãos, irmã, que em pecado escondido não vai, tem medo de ir para os cultos lá da congregação, da missionária, porque sabe que Deus vai usar ela. Né? Mas Deus não usa ela só no cajado, usa também na bênção, toda é bênção, no concerto, né? E não é todos os cultos que ela está profetizando, não. Porque o profeta só fala quando Deus usa, quando Deus quer que ele fale. Não é porque você é profeta de Deus que você está em todos os cultos profetizando. Não, a não ser que Deus lhe use. Mas deixe Deus lhe usar e não se use. E se Deus mandar falar duas palavras, é duas, não é três nem uma. Porque se alguém calar um profeta que Deus está levantando na hora do culto, vai correr um risco muito grande. É um perigo muito grande você tocar nos vasos que Deus está usando. Então, para você saber se o vaso está profetizando da parte de Deus ou da parte da carne, se é Deus ou não, a única maneira de você saber é deixar ele profetizar, entregar o rolo todo. E eu aconselho a você, se um profeta parar a tua pregação e se ele estiver na carne, mesmo assim, deixa ele terminar a profecia. É na carne, deixa. E a única coisa que você pode fazer é não dizer amém. Você não pode dizer amém se você não está crendo que é Deus usado. Não diga amém. Mas também não toque, sabe por quê? Porque se você tocar, você vai pagar o preço e o profeta também. Então deixa ele pagar o preço só. Deixa ele pagar o preço só. Né? Faça de conta que não aconteceu nada e continue sua pregação. Não seja arrogante. Né? Não seja soberbo, não queira ganhar fama em cima do profeta, em cima do vaso. Não seja arrogante. Né? Mesmo que o profeta não foi Deus usando, mesmo que Deus não usou o profeta, fique da sua, faça a sua parte, deixa Deus te usar.
não traga confusão. Porque esse vídeo que está repercutindo aí na rede social trouxe grande confusão. Por quê? Primeiro, o pastor não deixou o profeta entregar a profecia. Primeiro erro está aí. Segundo, muita gente julgando que o profeta profetizou. Como é que você quer ter moral de julgar a profecia do profeta se o pastor não deixou ele profetizar até o final? Então, em vez de você julgar a profecia do profeta, você tem que julgar essa maneira errada de se calar o profeta sem antes o profeta entregar a mensagem. Porque é antibíblico você calar um profeta, não deixar ele entregar a mensagem. Então, depois disso aí, né, que o profeta foi lá, foi profetizar, o pastor ouviu, não gostou, parece que sentiu medo do profeta olhar para ele e começar a entregar alguma coisa ali, ele calou o profeta, né? Mas eu provei a você que em 1 Coríntios capítulo 14, 29 e 30 diz que se você estiver pregando algum profeta se levantar, você cale-se e deixe que ele revele o que Deus está entregando, né? Que cale-se o primeiro e que o outro dê lugar à voz do Espírito Santo. Então, irmão, não se interrompe uma profecia. Não se cala a voz do Espírito Santo, irmão. Fizeram o profeta calar e agora todo mundo quer ser juiz, julgando uma profecia a qual foi entregue pela metade, né? Louvado e agradecido seja Deus. Porque quando Deus quer usar o vaso da profecia, irmão, não tem horário, não tem hora, não tem dia, não tem mês. Ele usa na hora que ele quer, ele é o dono do tempo, é o Senhor do tempo. Né? Não tem esse de protocolo. Vamos ver aqui, e tem muitos pastores aí se achando sabidão, o dono da razão, o dono da verdade, e julgando a profecia a qual não foi nem entregue, né? Então, meus queridos, meu objetivo aqui é dizer a você, não toca nos vasos, mesmo que ele esteja na carne. Deixa ele entregar a profecia, né? Deixa ele entregar, mesmo que seja na carne, né? Deixa ele pagar o preço só. Porque se ele realmente estiver sendo usado pelo Espírito Santo e você está julgando, achando que é pela carne, Deus vai cobrar de você severamente e não vai deixar barato, não vai deixar de graça, não. Hein? Veja o que aconteceu aí com o que tocou no Cabo da Ciolo, né? Julgaram o profeta e não a profecia. Veja o que aconteceu com aquela senhora pastora que chamou a profeta de profeta do cão. Veja o que aconteceu com ela. Né? Foi presa por ter matado o marido. Veja o que aconteceu ali no Gideão, né? Com o pastor Raul, né? Que tocaram no profeta. Então, vários exemplos temos aí. Deixa o profeta entregar o rolo todo. Então, o tema é esse, né? O tema é esse que está aí do rodapé. Eu não sou dono da verdade, né? Mas eu prego aqui as minhas convicções e não estou em cima do muro. Louvado e agradecido seja Deus. E o tema é esse: não se interrompem uma profecia. E teve um pastor aí que ele foi falar sobre esse assunto aí, teve muitos que não concordaram e realmente eu também acho que o pastor Eliseu é um homem de Deus, mas sobre esse assunto ele se equivocou, por quê? Porque não podemos julgar a profecia se o profeta não entregou a profecia. Né? E tem outra. A gente quer dizer o que Deus disse e o que Deus não disse. Se antes examinar as escrituras. Escute aí esse vídeo aqui, irmão. E uma refutação, uma fala infeliz do pastor Eliseu Rodrigues. E a profecia é falsa. Jamais o noivo chamaria a igreja de louca. Parece a mão assim de paternidade com a mão, simbolizando a mão de Cristo sangrando. Essa mão é o pacto dessa igreja com Satanás. Aí não, irmão. Aí Jesus fez certo. Mas você percebe que ele deixa o cara iniciar a profecia. E olha como é que a gente erra. O cara é um evangelista, é um pregador de rua. E quer ser profeta. É quando eu tento cantar, os irmãos falam assim, vai pregar, pastor Eliseu. Irmãos, eu quero ser bem objetivo, porque esse vídeo já rodou muito e com certeza você deve ter visto. Então eu quero ser bem objetivo, tá? Duas coisas que eu tenho para dizer aí. Primeiro, para não dizer que o pastor Eliseu Rodrigues ele
falta com a verdade. A verdade é essa, eu vou provar com base bíblica para você que ele falta com a verdade. E ainda por cima, ele trata o irmão que profetizou no evento com desdém. Justamente isso. Como se ele tivesse recebido de Deus o direito, a autoridade para desdenhar de alguém. Mas eu sei o que é isso. Isso é fama. O nome disso aí se chama fama, estrelismo, que infelizmente os pentecostais resolveram dar para ele, e aí a soberba florou. A verdade é essa. Vamos lá. Primeiro, ele diz que a profecia é falsa porque o irmão na profecia chamou a igreja de louca. E Jesus jamais chamaria a igreja de louca. Vamos lá. Acompanhe comigo na Bíblia, por gentileza. Você conhece a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que infelizmente estava fazendo da fama e da riqueza o seu Senhor e abandonando a fé de lado. Olha o que ele diz em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17. Acompanhe comigo. Como dizes, sou rico, rico estou, enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes, olha aqui, palavra de Jesus, e não sabes que é um desgraçado. Peraí, mas será que louco e desgraçado? Rapaz, acho que desgraçado é mais pesado do que louca, não é? Não sei. E miserável, rapaz, miserável, será que louca é mais pesado? Não sei. Miserável, será que é? Tô na dúvida. E pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os olhos com colírio para que vejas. Bom, tire a sua conclusão. E para finalizar, ele desdenha do irmão, chamando o irmão de pregador de rua, como se pregar na igreja tivesse que ser um cara acadêmico, e na rua qualquer Zé Mané pode pregar. Pastor Eliseu Rodrigues, o que tem na fala do senhor é preconceito, autoritarismo e também um pouco de corporativismo. Como o Jefferson da dupla Suelen e Jefferson, né, que ganham muito, assim como o senhor, para pregar, o senhor, como uma forma de corporativismo, resolveu deturpar a Bíblia para defender o indefensável. E quando o senhor disse que é um irmão pregador de rua, pastor Eliseu Rodrigues, o irmão que está certo, não é eu e você que gostamos do púlpito. É a rua que Jesus mandou ir. Jesus não mandou, ide por toda a igreja e pregai. Eu estou dizendo que eu sou contra a igreja? Não sou louco. Ide por todo mundo. E esse ide é para os becos, as esquinas, os valados. Mas, enfim, meus irmãos, eu não quero que o vídeo fique parecendo que é algo pessoal. Mas eu não poderia, eu fui marcado nesse vídeo, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Mas deixa aí o seu comentário. Esse vídeo aqui é uma refutação. Pois é, meus queridos. Para resumir, o meu objetivo de gravar esse vídeo aqui é para dizer a você só isso. Que não se interrompe uma profecia. Aí o que acontece é isso aí. Interromperam, o pastor interrompeu a profecia, os irmãos saíram arrastando lá o profeta para fora da congregação, e agora fica essa turma aí, cada um com o seu mimimi, julgando o que não é para ser julgado. Porque pela Bíblia está tudo errado. Não deixaram o profeta entregar a profecia. Ele falou pela metade, né? Então que você guarde esse recado de papai, esse recado de Deus, guarde esse tema no seu coração, você que é pregador, você que usa os púlpitos das congregações, se acontecesse com você, mesmo que seja na carne, o profeta vir na carne, no couro e osso, deixa ele profetizar, deixa ela profetizar o que ela quiser. Se ela está ali querendo fama, se ele está querendo ali fama, like, aparecer, é com ele Deus. Seja um pregador sábio, seja um pregador humilde, né? Deixa ele entregar e depois você continua a sua pregação como se nada aconteceu, porque se você tocar, e se for o Espírito de Deus usando o irmão ou a irmã, e você tocar, você julgar pela aparência, pela roupa do profeta, hein? E aí? E se vier um profeta aí, político, rico, o Bolsonaro vir aí, na hora da pregação, vir profetizar para você mentira, e você dizer amém, porque você está vendo que é o mito que está profetizando. E se vir um mendigo profetizar para você, da parte de Deus, você não vai dizer amém, porque você está julgando o profeta, é um mendigo. E se for Deus usando? Então, não julgue pela aparência. Não julgue se é um político, o Bolsonaro, se é um mendigo. Julgue a profecia. Né? Eu falei o Bolsonaro porque é um político mais querido
no meio religioso, né? É o bezerro de ouro da maioria dos evangélicos. Então, um homem desse, da qualidade dele, vir profetizar mentira, todo mundo vai dizer amém. Porque julga a aparência, né? Julga o profeta, mas julgue a profecia. Né? Eu não ia nem dizer isso, não sei porque eu falei em político aqui. Mas nada contra o Bolsonaro, nada contra Lula. Isso é outro assunto, todo mundo sabe, quem me acompanha aqui, que eu não levanto bandeira de partido aqui. Né? Cada um vota em quem quiser, certo? Mas o assunto não era esse. O assunto é isso aí, ó. Preste atenção, deixa de tocar nas meninas dos olhos de Deus. Né? Peça a Deus sabedoria, porque depois que você tocar, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você poderá estar calando a voz do Espírito Santo. E outra coisa, esse irmão aí que calou o profeta, que não deixou o profeta falar, talvez com medo do profeta revelar algum pecado dele, eu não sei. Não estou afirmando nada. Eu estou falando o que eu penso. Tem direito de pensar você também. Se foi Deus usando esse irmão aí, eu creio que foi. Eu creio que foi. Se eu tiver enganado, Deus me perdoe. Mas se foi Deus, pode ter certeza. Daqui a uns dias vocês vão ver aí o resultado. Porque todos aqueles que tocaram em Cabo da Ciolo, achando que estava tocando no Cabo da Ciolo, estavam tocando no Espírito Santo de Deus que estava usando a boca de Cabo da Ciolo. Pagaram o preço não. Aquela pastora lá, que hoje está presa, que matou o marido, ela chamou o profeta de cão, profeta do cão. Porque ela achou que era profeta. Mas não era profeta, era o Espírito Santo de Deus falando na boca da profeta. E vice-versa. Fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo. Se assim Deus me permitir, espero nem falar mais desse assunto em nome de Jesus. E eu não estou. Lembrando, meus queridos, que todos os vídeos que eu faço aqui, eu faço por amor a você e faço vídeo conforme a minha fé, as minhas convicções. Eu não faço vídeo aqui visando like. Aliás, eu não vou nem pedir para você dar like. Eu não vou pedir nem para você compartilhar. Né? Não. Eu não faço vídeo aqui querendo fama. Não, o famoso aqui é Deus. Eu faço vídeo aqui porque eu tenho certeza que o vídeo está indo para o direito certo. Se eu tenho convicção que esse vídeo está indo para o direito certo, então está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, está uma maravilha. É isso que passa na minha cabeça quando eu estou gravando o vídeo. Que Deus, eu entendo que Deus está me usando, eu entendo que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e que este vídeo, esta mensagem está indo para o direito certo. Então, se eu creio assim, então está tudo legal, está tudo bem. Então, não me interessa like. E o famoso aqui, no canal Josias Dias, é ele, Jesus, o grandão da Galileia. A ele, para ele, seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, porque eu não sou digno de glória, irmão, nem de elogio. Aliás, eu não quero elogio, eu quero orações, certo? E você tem que olhar, não para o irmão Josias, você tem que olhar para o Deus do irmão Josias, porque se um dia eu cair ou tropeçar, aí você vai tropeçar também, você vai se escandalizar. Mas se você olhar para o Deus do irmão Josias, você não vai ter decepção, porque Deus não decepciona ninguém. Fica na paz, fica na bênção e até a próxima vida, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E peço perdão aí as pessoas que eu citei o nome aí, nada pessoal, nada contra nenhum, certo? Fica na paz, fica na bênção, até a próxima vez, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.